Eu sempre achei que para mudar o mundo, devido à minha formação em relações internacionais, eu deveria viajar pelo globo todo. Mas eu fui perceber que essa mudança pode começar a partir da minha rua e do meu bairro. Durante a minha graduação, com muita luta, sem dinheiro, mas com muita determinação, eu consegui ter alguma experiência a nível internacional. Então, botei a mochila nas costas e eu residi por 2 vezes nos Estados Unidos, residi também na Suíça, Portugal e China. Tudo isso durante a graduação. E foi o meu primeiro contato com a imigração. Por quê? Porque nos Estados Unidos eu fiz um programa de trabalho e estudo. E lá, todos nós sabemos do fluxo migratório de latino-americanos para aquele país. Então eu fui perceber que existem diferentes escalas de imigrantes nos Estados Unidos. O brasileiro praticamente não é visto como latino, e o mexicano, que trabalha na cozinha dos restaurantes e dos bares, ele é mais discriminado nesse nível hierárquico do que o brasileiro. E o diferencial vem o intercambista, porque o intercambista tem prazo de validade. Ele tem um tempo para ficar e para retornar ao seu país. E tem outra estrutura. E lá, eu trabalhei num restaurante como garçom, e eu tive algumas experiências que não foram muito agradáveis nesse sentido. No geral, foi um dos melhores anos da minha vida. Só que eu tive que ouvir piadinhas enquanto servia as mesas, como: de que país da América Latina sua mãe passou com você no colo à fronteira dos Estados Unidos? E até eu explicar que a situação não era aquela, a gente sabe o que acontece. Eu também tive que ouvir coisas como: esses brasileiros ilegais que vêm para os Estados Unidos roubar os nossos empregos. E essa situação, ela também acabou se repetindo em Portugal. Porque em Portugal, eu ganhei uma bolsa de estudos, onde eu não precisava pagar a universidade aqui, e não pagava a universidade lá também. Só que eu precisava me manter. E eu tinha colocado como uma meta, junto com a minha namorada, que nós íamos fazer um mochilão ao final do programa. Então eu arranjei o famoso bico, um emprego de 4 horas diárias, onde eu vendia internet, televisão e telefone por linha direta. Ligava para os portugueses e oferecia esse plano para eles. Então, vocês não têm noção de alguns absurdos que eu escutei, somente pelo fato de ser brasileiro. Outra situação, quando nós fomos alugar um apartamento, eu combinei que moraríamos eu, a minha namorada e mais 2 amigas. Elas foram até a corretora de imóveis, que ela pensava que elas seriam garotas de programas e que elas não seriam intercambistas. Então, eu tive que estar junto e ouvir dela: opa, então este programa existe mesmo. Eu tentando imitar o sotaque português. Porque eu pensava que as 3 raparigas eram garotas de programa. Mas eu quero ressaltar aqui que isso não é o senso comum, não é geral. São algumas experiências que foram me colocar nessa situação, ter esse contato de ser um jovem imigrante em outro país. Bom, agora eu vou entrar no assunto que é o terremoto que acontece no Haiti em 2010. De acordo com as Nações Unidas, esse terremoto deixa mais de 300 mil mortos e 1,5 milhão de desalojados. O terremoto ele vem e afeta toda a infraestrutura do país, inclusive o palácio do governo, que é destruído, e debilita toda a estrutura a nível de social, econômica e política. E o que acontece nesse país que já era um dos mais pobres do mundo e o mais pobre do continente americano? Um novo fluxo migratório pós-terremoto. E esse fluxo migratório são os haitianos que começam a vir para o Brasil. E esse fluxo começa no ano de 2011. Em 2011, Balneário Camboriú, cidade aqui do litoral norte, na qual eu resido, começa a receber o primeiro grupo de 200 haitianos que vêm para trabalhar na empresa de limpeza urbana. Eles chegam e encontram uma situação de estabilidade econômica e pleno emprego, coisa que eles não tinham no Haiti. Em 2013, é fundada a Associação dos Haitianos de Balneário Camboriú,
Nesse mesmo ano, eu deixo o meu trabalho, que é numa multinacional, e aceito a proposta de um vereador de primeira eleição e primeiro mandato para chefiar o gabinete dele, porque eu acreditava que eu poderia desenvolver tudo aquilo que eu acreditava a nível de política pública, tanto de juventude e essa aproximação com os jovens imigrantes que vêm para o Brasil. E eu falo jovens imigrantes porque, na grande maioria, é o jovem que não tem aquele compromisso dentro de casa, é o membro mais saudável da família, é homem e tem a disposição de deixar o seu país, a sua cultura e o conforto de casa para ser o primeiro daquele ambiente familiar que se dispõe a ir para um país inóspito, como é nesse caso, o Brasil. Em 2013, eu me aproximo desse grupo de haitianos na cidade. Em 2014, eu sou eleito presidente do Conselho Municipal da Juventude, onde 1/3 é de membros do governo, 2/3 da sociedade civil. E ali eu sou convidado para discutir a situação dos haitianos na cidade devido à minha formação. Sou convidado pelo secretário de Segurança Pública. No Conselho Municipal de Segurança Pública, com a presença de todo o secretariado, vereadores, líderes e diretores e presidentes de entidades e associações de classe. E eu quero ressaltar aqui esse convite porque pelo secretário de Segurança Pública, pelo Conselho Municipal. Porque no nosso imaginário, o jovem, ele é sempre uma ameaça. E o imigrante também é uma ameaça nesse caso. Antes de discutir a inclusão, a gente foi discutir a segurança. E eu vou lá, faço uma apresentação de 10 minutos, e no meio dessa apresentação, eu sou interrompido por um diretor de uma entidade que promove intercâmbio internacional, e ele fala o seguinte: eu tenho um restaurante, contratei 2 haitianos e eles trouxeram salmonela para o meu restaurante. Eu parei a apresentação e só pensei. Então quer dizer que nunca existiu salmonela no verão em Balneário Camboriú antes da vinda dos haitianos. Depois, eu comparo o fluxo migratório, que hoje é um fluxo migratório permanente, esses 200 viraram 1.600 na cidade que eu resido, numa população de 108 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Eu comparo o fluxo migratório que é formado com os brasileiros que emigraram para a região de Boston nos anos 90. E a resposta que eu tenho desse senhor é que ele se levanta no meio da reunião, olha para mim e fala: isso é um absurdo. Como você pode comparar brasileiros e haitianos? Por mim, você pode colocar todos num container e mandar novamente para o Haiti. Felizmente, a intervenção do resto dos presentes foi de rechaçar a opinião desse senhor, que representava ali uma entidade. Só que eu saí dali com a seguinte frustração. Eu falo: a gente tem que fazer alguma coisa e eu acho que tem que combater o preconceito com a ação. E a gente leva isso para o Conselho Municipal da Juventude, se aproxima da Associação dos Haitianos e percebe que eles têm algumas prioridades. Essa prioridade envolve saúde, educação e trabalho. Na saúde, a gente organizou, num domingo à tarde, esperando um quórum de 20 imigrantes haitianos, uma formação para eles entenderem o nosso modelo de saúde. Por quê? Porque eles têm acostumado com um sistema onde o mesmo médico acompanha desde a infância até a vida adulta, conhece a família, conhece o histórico e toma café ali enquanto faz a consulta nas casas. Aqui eles não sabiam quando eles vão para a emergência, quando eles vão para o posto de atendimento. Então a gente fez um tira-dúvidas com a tradução simultânea do francês e do crioulo, para quem ainda não dominava o idioma. E nessa atividade, a gente teve mais de 50 pessoas presentes. E era para durar 1 hora, durou 2 horas e meia. E no final, eles fizeram fila para agradecer a todos que estavam ali presentes, junto com a Secretaria de Saúde. Depois nós desenvolvemos algumas outras atividades. Por exemplo, trabalho. Foi formada uma rede de apoio de entidades e associações. E o coordenador da União dos Jovens Pastores Evangélicos de Balneário Camboriú, e as igrejas, tanto católica como evangélica, têm feito um trabalho incrível, entrou em contato comigo e mencionou um caso de um haitiano que gostaria de conversar se a gente poderia dar um apoio. Esse haitiano estava trabalhando na obra de um prédio, ele caiu do 3º andar, teve uma fratura exposta no braço, o engenheiro-chefe levou ele até o hospital, largou ele na maca,
devolveu a carteira de trabalho e falou para ele que ele não tinha nenhum direito porque a carteira ainda não estava assinada. A carteira tinha sido entregue há mais de 2 meses. E a gente sabe que ninguém aqui é leigo. Você tem 48 horas para registrar qualquer funcionário independente da nacionalidade. Pode ser espanhol, português, alemão, brasileiro, jamaicano ou haitiano. E ele me procurou, ele não sabia o que fazer, estava desesperado, mal conseguia andar, porque ele ia poder ficar impossibilitado de trabalhar e estava aqui no nosso país pelos próximos 6 meses e ele não conseguiria trabalhar. E a gente entrou em contato, acionou o Ministério Público, sindicato e uma rede de associações. Foi verificado na obra, pelos fiscais, que a obra só empregava haitianos, pagava por dia e eles não tinham nenhum equipamento de segurança. Nós, inclusive, começamos a receber algumas chamadas de ameaça nos nossos telefones, e falando dessa situação e desse trabalho, que a gente estava estimulando pessoas a ter direitos que eles não tinham. E isso foi muito... Resolver o problema é gratificante, mas ao mesmo tempo a gente percebe como ainda tem muita coisa para fazer. E aí eu volto para o nosso momento inicial da conversa aqui, que eu peço que todos sempre se coloquem na perspectiva do outro e tentem entender essas diferenças. Porque apesar das diferenças, todos nós temos os mesmos anseios, as mesmas preocupações e as mesmas esperanças. E que ações isoladas, caridade, não é dignidade. E que a integração desses jovens imigrantes, ela vai depender de todo um esforço coletivo e dessa rede de apoio que está sendo formado. Existem limitações, elas são muitas, a começar pela ausência de políticas públicas migratórias no Brasil. Mas algo precisa ser feito. E eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que nós temos aqui jovens, pessoas que estão vindo de outro país e que eles têm grandes perspectivas. E a forma como nós vamos fazer esse acolhimento vai definir como eles vão seguir convivendo na nossa sociedade, porque eles fazem parte da nossa sociedade. E o Brasil, o exemplo brasileiro, pode servir para o resto do mundo, porque a gente tem verificado que em alguns países eles tratam a situação como a construção de muros e a proibição da entrada seria a resolução do problema. E eu conversando com esses imigrantes, eu garanto para vocês, não é um carimbo, não é uma folha ou um documento que vai impedir as pessoas de buscarem uma vida melhor, de ter uma vida digna. Então eu acredito que nós temos aqui dois caminhos bem claros, integrar ou segregar. Eu espero que nós optemos pelo primeiro. E eu pensei que eu ia ter que viajar ao mundo para ajudar e contribuir para mudá-lo, mas eu fui perceber que pessoas que vieram do mundo em busca de uma vida melhor, passaram pelo meu caminho, e a gente está tentando mudar a vida dessas pessoas. Muito obrigado.